Boa noite, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. Começamos agora mais uma edição de A Live, nossa 101ª live, com entrevistas interessantes com pessoas de muitas áreas. E hoje a nossa convidada será a jornalista Tati Valente, que acabou de entrar aqui e já vou enviar um convite para ela participar aqui da live junto comigo. Esperando entrar. Boa Opa, noite, foi! Marcelo, tudo bom? Tudo bom, Tati? Como é que você está? Eu estou bem, muito bem, graças a Deus, tudo certo. Em meio a tanto acontecimento, bem, né? Uhum. Sim, importante ressaltar isso, né? Sim, Infelizmente, o sim. momento aí fora é complicado, mas a gente segue tentando se cuidar e evitar o pior, né? Sim, a gente se cuida, a gente tem fé e a gente se agarra à arte, que é o que tem dado muito suporte a muitas pessoas nesses dias de pandemia, né, Marcelo? É a arte que Uhum. tem nos sustentado, muitas vezes, seja pela literatura, pela música, pelos filmes, e Uhum. estamos aqui. Certo. Tati, só uma pergunta, você está me vendo e me ouvindo bem? Sim, estou te vendo e ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Tudo perfeito aqui. Se o Tudo pessoal aí da perfeito? live puder dar um retorno, eu faço esse testezinho porque o Instagram às vezes dá Sim. umas Vou aproveitar que a minha irmã está panes, aqui. Eu vou perguntar, Adriana, tá dando para ver aí? ouvindo bem. O Instagram às vezes dá umas panes enfim, sai som, sai não sei o quê, mas Sim, qualquer coisa a sim. Mas a gente gente a gente vai vai. driblando, né? Bom, A gente tá. dribla. Aham. Tati Valente, em primeiro lugar, eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar dessa live hoje, para falar do seu trabalho, para falar de artes plásticas, de música, de muita coisa legal que nós teremos na nossa pauta aí. Eu que agradeço, porque eu comecei assistindo suas lives, suas entrevistas, né? E de repente me vi convidada para participar. Foi uma honra participar de uma entrevista com você. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu também fiquei feliz de aceitar. Honrado também, porque aprenderei muito com esta live hoje aqui. Tati, farei uma breve apresentação sua e depois passo a palavra para você com a primeira pergunta. Tati Valente, que é a Certo? nossa convidada hoje, é formada em Letras e Jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, né? Pós-graduada em Estratégia da Comunicação e também psicopedagoga. É apaixonada por música, literatura, cultura em geral. Seu livro reportagem TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, foi sobre a história das artes plásticas em Mogi das Cruzes. Vamos falar disso já já. Tati já participou do FolkCon, né, um evento, né, apresentando o processo de folk comunicacional na festa do Divino Espírito Santo de Mogi. Tati, este mês aqui a gente está entrevistando, conversando só com mulheres entrevistadas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que se comemora no dia 8, mas também é o mês da mulher, que pode ser considerado o mês de março. Eu queria um primeiro depoimento seu hoje sobre como você vê a importância da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, neste século XXI. Olha, Marcelo, é incrível a gente falar, porque eu fiz um especial no blog falando sobre as mulheres que marcaram a história da música no Brasil. Eu E se vi. você pensar que há pouco tempo, se a gente pensar há algum tempo, a mulher não poderia sequer tocar uma música, ou cantar, ou compor uma música. Hoje, nós temos uma mulher falando sobre música com um homem na internet. Nós temos compositoras, nós temos cantoras, nós temos médicas, cientistas na linha de frente. Até gostaria de homenagear minha irmã, que está na linha de frente do hospital, né, de campanha. E é fantástico ver que a mulher tomou o espaço e toma cada dia mais seu espaço na faculdade, na sociedade. Em 2003, eu fui assistir uma palestra do psiquiatra Samitiba, e ele escreveu um livro comparando o comportamento feminino com o comportamento masculino. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, ele faleceu em 2015, o Samitiba, ele dizia que o homem vai à caça e a mulher faz um ninho. Então a mulher tem o poder de agregar. E é isso que as empresas procuram hoje em dia, a inteligência emocional, que eu acho que a mulher tem para trazer, né? Pela convivência com os filhos, com a casa,
e a comunicação, que a mulher é mais comunicativa, né? Bom, pelo menos eu falo muito. Então, essa qualidade da mulher que é muito importante na sociedade hoje em dia, o poder de agregar, né, valor à sociedade. Estamos aí em todos os lugares, né? Bacana. Tati, só uma curiosidade. A sua irmã, você falou que ela está na linha de frente, né, no combate à Covid-19, no atendimento, né? Que a gente sabe como está, enfim, a situação está complicada. Qual é a especialidade dela, a área dela? Ela é fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com a parte respiratória. Então, assim, para mim é uma heroína, né? Uma pequena, grande, minha irmã mais nova, eu tenho muito orgulho de dizer que ela está no front e me orgulho muito dela participar disso, né? Embora o coração fique pequeno, Adriana Valente. É isso aí, Adriana. Ela está em Mogi das Cruzes? Em Mogi das Cruzes. Ela está lá. Está aqui na live, acabo de vê-la e eu sinto muito orgulho, embora o coração fique apertado, mas a gente sabe que Deus está acima de tudo e essa guerra será vencida, né? A gente torce. Tá certo. Você mora em Lorena, né? Você é de Mogi, mas mora em Lorena. Eu moro em Lorena. Eu sou de Mogi, vim para Lorena em 2010, mas o coração ainda fica em Mogi, né? A minha história está lá, a minha cultura está lá. Então, Mogi não sai de mim. Eu saí de Mogi, mas Mogi não sai de mim, né? É incrível. Legal, Adriana. Obrigado aí pela presença na live e parabéns aí pelo seu trabalho, que a gente sabe que é um trabalho muito difícil nesse momento, né? A maior crise de saúde da história do Brasil. Mas parabéns, graças a pessoas como você, né, que o Brasil resiste. Obrigado. E, enfim, Tati, eu queria saber como surgiu o seu interesse pela música? Você gosta muito de música, né? Escreve sobre música, como surgiu? Marcelo, a minha história com música, eu acabei fazendo assim uma análise da minha vida, acho que aconteceu antes de eu nascer. Porque eu vou te contar uma curiosidade que eu não contei no blog ainda. A minha mãe trabalhou na Grundig, que era uma empresa alemã que fazia o 3 em 1, que era aquele toca-disco, né? Que toca LPs, que ficava aqui em Cruzeiro, a fábrica. Então, minha mãe trabalhou fazendo toca-discos e meu pai sempre foi muito apaixonado por música. Aprendeu a tocar violão, guitarra, autodidata. Depois ele foi estudar jornalismo em Mogi das Cruzes, porque meu pai é de Cachoeira Paulista, minha mãe é de Cruzeiro, terra da Vanusa, cantora. E meu pai foi para Mogi das Cruzes estudar jornalismo. E eu praticamente nasci dentro de uma rádio, dentro de uma discoteca de rádio. Então, assim, em casa nunca faltou disco, né? LP em casa, disco, CD, livro. E eu cresci amando música, né? Ouvindo música. Meu pai sempre teve violão em casa, os amigos sempre iam para casa tocar violão. E cresci ouvindo Novos Baianos, Milton Nascimento, música sertaneja raiz, samba das antigas, né? E aí a minha paixão por música veio de viver a música em casa, né? E de viver dentro de uma rádio também. Embora meu pai fosse jornalista, né? Ele tinha um programa jornalístico. Eu sempre estava lá dentro da discoteca da rádio, né? Era uma passagem meio que obrigatória para nós entrar na discoteca. E entrar numa discoteca, para quem gosta de música, é como você entrar numa sala cheia de livros, né? Você fica encantado, encantado. E surgiu daí a minha paixão por música desde pequena, apaixonada por música. Legal, gente. A Tati, ela tem aqui no Instagram, e tem um blog e tem um perfil no Instagram que se chama Falando em Sol, muitas postagens interessantes sobre música, inclusive ela até nos falou no começo que esse mês estava escrevendo vários textos sobre mulheres na música, muito legal. Tati, e seu pai tinha muito disco em casa? Essa curiosidade muito disco. Tinha e tem ainda. Tem, né? Marcelo, ele tinha o hábito de sair do plantão dele, do jornal, e passar numa discoteca. Antes, em Mogi, a discoteca chamava Livreton, então vendia livros e discos. Meu pai chegava em casa com aquelas sacolas cheias de discos, né? Então era uma loucura, porque você via de tudo ali, desde o Clube da Esquina até Pena Branca e Chavantinho, passando por Gessé, não sei se você lembra do Gessé, inclusive morou em Brasília, né? E você tinha de tudo ali nos discos do meu pai, e eu cresci aprendendo. Eu sou da década de 80, eu sou de 81, então eu era uma criança que escutava Trem da Alegria, Balão Mágico, Xuxa, mas ao mesmo tempo eu tinha a formação musical de escutar um Oswaldo Montenegro, que meu pai sempre comprou os discos e fitas cassetes do Oswaldo, né?
E em casa nunca faltou. E depois os CDs, que ele saía do plantão dele e chegava com um saco de CD, até hoje ele tem esse hábito. O rapaz da discoteca já sabia mais ou menos o que ele tinha e o que ele não tinha, né? Então eu chegava em casa com CDs, nós sentávamos para ouvir música. É ainda um hábito em casa, sentar para ouvir música. E é um hábito que eu tento passar para os meus filhos também, né? O de ouvir música. É muito gostoso. Que maravilha, vamos falar mais de música aí já já. Eu queria saber por que você resolveu se tornar jornalista. E também você fez letras também, né? Sim, então, eu tinha 17 anos, eu não sabia o certo o que eu queria ainda da vida. Eu acho que 17 anos, você escolher uma profissão para o resto da tua vida, é muito nova. Mas eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de literatura e sempre gostei muito de língua inglesa, né? Então eu sabia que eu queria dar aulas e eu tinha facilidade de falar. E aí eu fui fazer letras. Aí no meio do curso de letras me deu aquela... Não é bem isso que eu quero para o resto da vida, porque eu já dava aula. Eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu comecei a dar aula de inglês. Eu falei, não é isso que eu quero para o resto da vida. E aconteceu na minha cidade que o Lobão foi fazer um show em Guararema, que é uma cidade vizinha, Mogi das Cruzes, e um jornalista do jornal que meu pai trabalha, ele tinha um programa de rádio, o nome dele é Willy, e o Willy foi entrevistar o Lobão. E quando eu vi que o Lobão ia dar uma entrevista na rádio, eu fiquei doida, porque eu sou fã de carteirinha do Lulu Santos, e o Lobão começou no Vimana, nos anos 70, com o Lulu. Era o Lobão, Rich, Patrick Morris, do Yes, e eu fui, né? Eu falei assim, não, eu preciso ver o Lobão. E quando eu vi o Willy entrevistando o Lobão, eu fiquei prestando atenção, falei assim, peraí, eu acho que eu já sei o que eu quero fazer jornalismo, mas eu quero trabalhar com a parte que eu amo, uma coisa que eu amo, que é música. E eu sempre gostei de ler caderno de cultura. Meu pai foi correspondente do jornal Estado de São Paulo por alguns anos, Marcelo. E eu sempre gostei muito de ler o caderno de cultura, seja do Estado de São Paulo ou do Diário de Mogi. E no Diário de Mogi tinha um jornalista chamado Valmir Santos, e ele escrevia sobre teatro. E os textos dele eram muito emocionantes. Ele ia a shows, a peças, e ele transmitia o que ele sentia como espectador, ele transmitia no texto dele, e eu era encantada em ler aquilo. E eu falei, acho que é isso que eu quero fazer, eu quero falar sobre música e eu quero transmitir para o meu leitor a emoção que eu sinto quando eu escuto uma música ou quando eu assisto um espetáculo, e aí resolvi fazer jornalismo. Eu falei, para lá que eu vou, esse é o caminho, né? E terminei o curso de letras, porque eu já dava aula e precisava pagar a faculdade, né? E terminei o curso de letras e fui fazer jornalismo. Logo em seguida, prestei vestibular, tranquei tradução, peguei só a licenciatura, tranquei o curso de tradução e fui fazer jornalismo. Comecei. Que bacana. E letras e jornalismo tem afinidade também, não? Sim, totalmente, totalmente, porque uma vez que você domina o gênero textual, fica muito mais fácil para você produzir alguma coisa, né? Então, que nem eu já tinha feito um curso de redator auxiliar no colegial. Então, o curso de redator auxiliar que eu fiz no colegial já me ensinou sobre o lead, né? O que tem que ter uma matéria? Uma matéria tem que ter o lead, né? Que é o princípio da matéria, o que, como, onde, por quê. Então, quando você faz letras, você aprende os gêneros textuais. Então, você sabe escrever uma crônica, você sabe escrever um artigo de opinião. E isso para o jornalismo você já tem meio caminho andado, né? Mas eu não quis eliminar a matéria, eu quis fazer as matérias de língua portuguesa que tinha no jornalismo também, mesmo para ver a visão do português no jornalismo, que tem uma característica própria, né? E eu gosto de língua portuguesa, então não tinha por que eu pular as matérias. Legal. E você fez o seu trabalho de conclusão de curso, foi sobre a história das artes plásticas em Mogi das Cruzes. Foi no curso de jornalismo que você fez? Foi no curso de jornalismo. A história foi a seguinte, no final de 2004, uma colega minha de sala, o nome dela é Yaraci Santos, ela não era de Mogi, mas ela se mudou para Mogi e se apaixonou por Mogi por causa da cultura, da história. E tem muita história, a cidade tem muita história. A cidade é de 1611, então você imagina que você tem muita história na cidade, né? E principalmente ligada às artes. E essa minha amiga, que não era de Mogi, se mudou para Mogi e ela falou assim, gente, eu tenho um sonho. Ela me chamou a Camila Amaral, que era outra aluna do curso. Eu tenho um sonho e o meu sonho é escrever a história de Mogi das Cruzes contada pelas artes plásticas. Aí nós olhamos para elas e falamos assim, o Yara, é muita história. Mogi surgiu em 1611, é muita história. Será que a gente vai dar conta? Por isso eu chamei vocês. É um livro-reportagem que a gente vai fazer, tem que ter imagens, e sai caro.
né? Você fazer um livro-reportagem mesmo que a gente fez, foram poucas cópias, mas sai caro. E eu preciso de gente que compre esse meu sonho. E eu já vinha do curso de literatura, já conhecia as histórias, as escolas literárias. Então, eu já sabia sobre contextualização histórica e eu já vinha apaixonada pelas vanguardas europeias, né, que a gente estudou em literatura. Então, a gente estudou surrealismo, expressionismo, cubismo, e foi uma oportunidade para eu aproveitar aquilo que eu já estava gostando, já tinha criado uma paixãozinha, e colocar em prática, escrever sobre as artes plásticas. Nós entramos no sonho da Iaraci, falamos, vamos embora, vamos desvendar a história da cidade pelas artes plásticas, e descobrimos muitas coisas, muitas coisas. Como, por exemplo, a primeira imagem que foi retratada, né, a primeira imagem retratada de Mogi foi por Jean-Baptiste Debré, que ele veio em expedição para fazer retratos da sociedade brasileira do século XIX, e ele fez uma imagem que chama Soldados Botocudos de Mogi das Cruzes. Os soldados eram os bandeirantes, né? A imagem é a imagem de um bandeirante apontando a arma para um índio. Não é algo que a gente se orgulha, mas assim, foi o primeiro retrato de Mogi das Cruzes feito por Debré, quando ele veio em expedição para o livro que se chamava, deixa eu até procurar aqui que eu marquei, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Ele fez em 1834. Então, esse é o primeiro registro de artes plásticas de Mogi, de Debré. E depois nós tivemos outros que passaram pela cidade, né? Como o Volpe. O Volpe passou por Mogi das Cruzes, né? E ele tem um quadro que é um casarão, uma estrada de terra, e o quadro se chama Mogi das Cruzes. E as famosas bandeirinhas de Volpe, e ele não gostava de ser conhecido como pintor das bandeirinhas, mas as bandeirinhas de Volpe ficaram famosas. Elas foram inspiradas nas festas juninas de Mogi das Cruzes. Então, é algo interessantíssimo, né? E nós embarcamos na história. Então, final de semana, para nós, era sair em busca do que tinha de artes, escutar as outras pessoas, escutar os artistas plásticos da cidade, né? E aí descobrimos nessa que Chiang Kai-shek, o pintor expressionista chinês, comparado a Picasso, até traduzi um texto, tem pouco tempo, tem uns 2, 3 anos, que uma obra de arte dele foi vendida no leilão, Marcelo, para você ter uma ideia, por $1 bilhão. Nossa. Ele superou a obra de Picasso e de Andy Warhol no leilão, né, de tão grandioso. Ele morou em Taiaçupeba, que é um distrito de Mogi das Cruzes. Então, para o mogiano, isso é um motivo de muito orgulho. Muito orgulho. Fora os artistas plásticos da cidade, que são fantásticos, né? Tem Marco Namura, tem a Ana Marbi, que pinta porcelana, Paulo Secomandi, que tem uma arte muito parecida com a do Romero Brito. E nós temos muito orgulho da história da arte da cidade. E tem um outro artista que você vai me perguntar agora, que fala muito de Mogi das Cruzes, que ele não nasceu em Mogi, mas os personagens dele são de Mogi, né? Que é o Maurício de Souza. Fantástico. Maurício de Souza. Ele é de Santa Isabel. Santa Isabel, um abraço aí para Relíquia Sonora, que entrou aí também. Grande abraço. Eu gostaria de agradecer, porque o Relíquia, o Lu e a Mônica, que estão aqui prestigiando essa live, eles foram os primeiros que me incentivaram a fazer live. Eu tinha muita vergonha de aparecer na câmera, Marcelo, uma jornalista falando isso, mas eu tinha muita vergonha. E eles, não, você tem que falar, nós conversávamos por videochamada, não, você tem que falar, tá bom. E eu fiz a primeira live, porque o Luiz deu esse empurrão, e depois dessa primeira live, acho que a gente perde a vergonha, né? A gente fica à vontade para falar. Bacana, obrigado aí pela presença, pessoal. Tati, é justamente isso que você falou, né? Além de você ter citado Debré, Volpe, o Chiang Kai-shek, que moraram ou passaram por Mogi das Cruzes, né? O Chiang, inclusive, morou aí um tempo, né? Mas você falou 20 também anos. 20 anos, olha só. 20 anos. E, inclusive, quem contou pra gente, né, as pessoas que nós entrevistamos, eles contavam que era muito engraçado, porque era uma figura exótica, né, ele usava aquela barba chinesa e ele andava com um macaco e um cajado na mão, então ele era muito exótico, então a cidade parava quando ele passava, né. Legal.
Temos também nosso amigo aí, Rocking Mil BR, né? O Marco, né? Gente boa demais. Falou que bolinho de chuva é tudo de bom. É tudo Legal. de bom mesmo. Le- No frio, né? É, Porque eu não sei em Brasília, porque aqui em Lorena está um calor horroroso. tá quente também. Mas eu queria te perguntar sobre essa presença do Maurício de Souza, né? Um grande quadrinista, artista brasileiro, criador da Turma Sim, da Mônica. é muito legal, porque o Maurício de Souza tem um carinho pela cidade e ele faz questão de deixar isso explícito nas redes sociais dele. A Magali é minha conterrânea. Magali nasceu em Mogi das Cruzes, né? Já que falou de bolinho de chuva, ela é comilona, a Magali é de Mogi das Cruzes. E eu conheci o Cebolinha. O Cebolinha, né? Ele é um personagem do Maurício de Souza que mora, inclusive, no bairro que eu morava, em Mogi das Cruzes, no Mogilar. E o Maurício de Souza faz questão de falar que ele cresceu em Mogi das Cruzes, ele foi bebê para Mogi das Cruzes, cresceu, teve uma primeira oportunidade numa rádio de Mogi, e para o mogiano é muito legal saber disso, né? Saber que é valorizado, né? Por ter um Maurício de Souza, uma referência dessa em Mogi. Inclusive, existia um plano dele de abrir um parque em Mogi com a Turma da Mônica, e os mogianos torcem muito por isso. E você me falava também que a primeira partitura produzida no Brasil parece que foi encontrada em Mogi também. Sim, Marcelo, eu tive uma oportunidade nesse trabalho de ir atrás dos documentos históricos da cidade, né? Então, eu tive na mão o primeiro livro com registros de compras de terras, de trocas. Ah, Gaspar Vaz, que foi o fundador, trocou tantas terras por tantos animais, por tantas galinhas, tal. E a primeira partitura que se tem registro no país é de 1748, é de uma música pré-barroca, e foi encontrada na cidade de Mogi das Cruzes. E durante essas descobertas que nós fizemos, lá em Mogi tem a Igreja do Carmo. As pinturas da Igreja do Carmo são pinturas barrocas. Então, eu achava a coisa mais linda entrar na igreja, olhar para o teto e ver toda aquela pintura, né? É história, né? Eu fui conhecer o sino da igreja, então eu subi as escadarias estreitas de pau a pique, e você chega lá em cima, você vê a imagem da cidade, as cruzes das igrejas, né? Que marcam a cidade. Então, foi assim, para mim, foi uma oportunidade fantástica de conhecer a história da arte da cidade e a minha história, porque quando a gente estuda a história do lugar de onde a gente vem, a gente estuda a história das nossas origens, né? E isso é muito importante. Esse trabalho foi fantástico. Porém, saiu caro, porque tinham muitas fotos, eram muitas fotos. E nós tivemos que fazer uma vaquinha entre as três para conseguir uma gráfica que fizesse um preço amigável. E publicar um livro, você sabe, precisa de patrocínio. Nós não tivemos patrocínio, nós patrocinamos o nosso livro-reportagem e, infelizmente, não levamos para frente a ideia. A ideia era tentar o patrocínio de alguma indústria e tal, mas cada uma foi para um canto, cada uma foi para cuidar de sua vida. E Araci trabalhava na prefeitura, Camila bancária, e eu dava aulas. E depois fui chamada para fazer assessoria de imprensa no colégio que eu dava aulas. Então, a gente sempre fala, a gente precisa rever o livro, mas nunca teve essa oportunidade. E o nosso orientador era jornalista, escritor da coleção Vagalume e artista plástico também, o Sérgio Bardari, por quem eu tenho um grande carinho até hoje. E foi uma oportunidade fantástica. Foi uma viagem pela história da cidade. Acho que me fez crescer muito, né? Que bacana que talvez até depois você possa, enfim, futuramente vocês possam pensar em tentar ver uma forma de publicar, talvez digital, não sei. Hoje em dia tudo é digital, né? E agora na cidade existe a Pinacoteca. Então as obras que nós estudamos na época não tinha, a gente saía atrás dos artistas, né? Era meio que pesquisa mesmo. Hoje existe a Pinacoteca, está tudo organizadinho, tudo certinho na cidade. Se você for na cidade, você tem a Pinacoteca, você pode visitar, ver pelo celular a história daquela obra. Então, hoje tudo é organizado na cidade, né? Tudo certinho. Mas foi fantástico. Foi uma viagem e tanto, e tanto. Bacana. Aí você falou que você foi trabalhar com assessoria de imprensa de uma escola, né? Enfim, como é que foi sua trajetória? Como é que é a sua trajetória na comunicação aí, desde que você fez o curso, você sabe, né? que eu comecei fazendo estágio no jornal onde meu pai trabalhava, né? Foi um estágio meio que voluntário. Então, eu não recebia nada. Então, eu comecei fazendo a parte do obituário do jornal, né?
comecei do começo, né? Não comecei fazendo textos, eu comecei pelo obituário. E fazendo o obituário, e logo depois a editora do Caderno de Cultura me chamou, e ela sabia meu interesse por cultura, e falou assim, Tati, vai até a praça, conversa com os artistas plásticos, e vê se você descobre alguma uma história legal, né? E eu fui até a praça, descobri uma mulher que fazia colchas de retalho, e eu me encantei pela história da mulher. E quando eu fui escrever o texto da mulher, eu lembrei da música Colcha de Retalhos, que era da dupla Cascartinha e Ana. E eu escrevi o texto e botei a música. E a mulher me ligou agradecendo, Marcelo, pela reportagem. E eu percebi que eu podia colocar a música, que era a minha paixão, em qualquer lugar, em qualquer texto que eu escrevesse. E a partir daí eu passei a traçar perfis dos artistas da cidade, né? Eu comecei a fazer entrevistas. E, enfim, foi uma delícia. Foi a partir daí que eu deslanchei escrevendo texto para o jornal, mas não fui contratada. Daí o colégio me chamou para fazer assessoria de imprensa. E aí, com assessoria de imprensa, você faz tudo, né? Você faz institucional, você faz festas, você faz matérias. O colégio que eu trabalhava, ele tinha parte cultural muito forte, então tinha muito projeto, feira de ciências, e eu estava sempre envolvida nas festas, nas fotos, nas campanhas publicitárias que o colégio fazia, e nos projetos sociais que o colégio fazia com a sociedade também, né? Então, eu trabalhava bastante. E aí eu fui fazer um curso de marketing para poder trabalhar com estratégia da comunicação. E continuei trabalhando na assessoria do colégio, até que me casei e vim embora para Lorena. E aqui eu fui dar aula de inglês, dar aula de reforço de português, e meu filho nasceu. E aí, meu filho nasceu, eu ia voltar da aula, só que meu filho teve um transtorno de linguagem. E aí eu me dediquei exclusivamente ao tratamento do meu filho, né? As terapias, meu filho tinha dificuldade de falar, ele escutava, mas ele não conseguia processar o que ele escutava. Então eu fui reforçar as terapias do meu filho, fui alfabetizar o meu filho, eu trabalhei na alfabetização do meu filho, então foram 8 anos cuidando exclusivamente do Gabriel. E nesse meio tempo eu tive um blog de moda e informações para crianças e adolescentes, que chamava Sempre Belezinha, né? E na época eu tinha muitos leitores, fazia sorteio, fazia entrevistas, e eu sempre dava um jeito de colocar uma entrevista de música no meio. Então, se tinha um lançamento de música de CD infantil, eu publicava. Fui atrás da Luana Camará, quando ela saiu do The Voice Brasil, para falar sobre música, e surgiu o Instagram. E aí todo mundo falava assim, por que você não tira uma foto do seu filho com uma roupa e coloca no Instagram? Eu falei, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção não é expor o meu filho, a minha intenção é passar a informação, uma informação de qualidade. E aí acabou que eu fiquei grávida de novo, nasceu o Luiz Antônio, e eu parei de escrever e cuidei só do Gabriel e das terapias do Gabriel e do Luiz Antônio bebê, né? E aí eu dei um tempo. Cuidei só dos meninos. Aí você depois voltou agora com Falando em Sol, né? Sim, mas antes disso eu fui fazer psicopedagogia, né? Porque antes da pandemia eu tinha um plano de voltar para a sala de aula. E com meu filho, Marcelo, foi um laboratório muito grande, porque eu tive que ensiná-lo a falar. Você imagina você ensinar uma criança a falar a própria língua, né? Foi como se eu ensinasse um estrangeiro a falar o português. Foi mais ou menos assim. Então, eu tive que ensiná-lo palavra por palavra, a alfabetização dele, eu trabalhei junto com os professores. Então, eu passei por uma experiência que eu percebi nesse meio do caminho que tinham muitas mães que não tinham os mesmos recursos que eu tinha. Eu tinha conhecimento já da pedagogia, que eu tinha em letras, né? Eu tinha essa noção, eu já passei por... Foram 12 anos dando aula. E muitas mães não tinham. E a inclusão, ela é muito bonita, ela está na lei, ela está no papel, mas na teoria, porque na prática a inclusão não acontece. As mães têm que brigar por um direito delas, que é delas, de ter uma auxiliar em sala de aula, de ter uma psicopedagoga em casa. Eu fiz a Mônica está comentando, eu fiz um laboratório em casa, meu filho foi um laboratório, meu filho foi uma escola para mim, né? Então, não tem. E eu fui fazer uma pós em psicopedagogia, porque meu plano era voltar para a sala de aula, ou como voluntária, ou como professora em casa mesmo, recebendo essas crianças com dificuldade de linguagem, com autismo, com déficit de atenção, né? E fui fazer uma pós em psicopedagogia com ênfase em educação especial. Só que logo em seguida veio a pandemia, e eu me vi em casa com 2 crianças para cuidar,
Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Passei a me dedicar ao homeschooling, né? Ao homeschooling, cuidando dos meus filhos, acompanhando as aulas deles, e comecei a assistir às lives na internet. E eu vi muitos amigos meus músicos, da época que eu fazia estágio no jornal, Marcelo, em dificuldade, porque os bares fecharam. Onde os músicos iam se apresentar, né? E aí, de repente, saiu a lei emergencial Aldir Blanc. E aí eles começaram a produzir. Eu falei assim, poxa, agora é hora de eu voltar, de eu escrever sobre eles e mostrar o trabalho deles. E aí nasceu Falando em Sol, que era para mostrar os meus amigos e a minha história com a música, porque toda história tem uma música por trás. E eu tenho a minha história com a música. E o blog tem essa intenção de mostrar a minha história com as músicas, né? Além dos meus amigos que produzem. Parabéns, Tati, parabéns. Muitos projetos bacana, muita coisa legal, hein? Parabéns. E o que eu ia te falar? Desculpa, me perdi aqui. Imagina, eu falo demais. Não, eu queria te perguntar. Ia fazer. Não, lembrei que a Cecília Menezes, grande artista plástica baiana, é isso que eu ia falar. Está aqui na live, ela comentou que está super curiosa sobre o seu trabalho que você fez sobre a história das artes em Mogi das Cruzes. Ela escreveu aí. Que máximo! Bom saber, Cecília. Será um prazer. Me siga lá no Falando em Sol. Pode mandar sua dúvida, sua pergunta. Vai ser muito legal responder sua dúvida e te falar um pouco da arte da minha cidade, que é o meu maior orgulho. Tenho muito orgulho da cidade de onde eu vim. Muito obrigada, Cecília. Um prazer. Tá te falando aí, inclusive, Cecília. Parabéns mesmo. Muito obrigada, Cecília. Um beijo. Obrigado também, Cecília. Grande artista. Depois você entra também no perfil dela, que é muito bacana. Sim, quero conhecê-la. Tati, e falando de música, então, né? Você está escrevendo sobre música no Falando em Sol, uma das suas grandes paixões, né? Queria te perguntar. Sim. Você já chegou até a falar, dois deles, né? Citou Lulu Santos, né? Fantástico, e Lobão também. Grande Lobão. Sim, sou apaixonada pelo Lulu. Sou muito fã do Lulu desde os 13 anos de idade. Queria te perguntar quais são seus artistas brasileiros favoritos. Marcela, é muita gente se eu for falar aqui. Então, a Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Milton Nascimento, Oswaldo Montenegro, o pessoal do Clube da Esquina, Beto Guedes, Lô Borges, né? Todo esse pessoal, pessoal da nova geração, Skank, sou fã dos músicos que fizeram música com o Lulu Santos, gosto do Nico Rezende, gosto muito do Milton Guedes, que tem um trabalho excelente. Eu sou fã dessa moçada toda, é difícil escolher um, assim como sou fã de Marisa Monte, Maria Rita, Elis Regina, Clara Nunes, escutei muito Clara Nunes. A minha playlist é uma bagunça, eu gosto de muitos artistas, é difícil te dizer um que eu goste mais, né? Deixa eu só pegar aqui, devido a que tá um calor. Legal, você falou. Todos. Legal, Rita Lee, adoro Rita Lee. Cecília agradeceu aí pela informação aí, pela sua atenção a ela. Legal. E Lulu, quando foi que você viu o primeiro show do Lulu Santos, né? Já que é uma das suas grandes paixões, né? Grande artista. A primeira vez que eu vi Lulu Santos eu tinha 13 anos. Foi num show que foi transmitido na TV Cultura. Era um programa da TV Cultura chamado Bem Brasil. E eu vi o Lulu tocando guitarra no palco e aquilo foi para mim impressionante. E ali eu fiquei apaixonada por ele, né? E ali em diante foi seguir a carreira dele. Eu não tinha RG, Marcelo. Eu tirei o meu primeiro RG para poder assistir o show do Lulu Santos, você acredita? Eu não tinha RG, eu tirei um RG para ir ao show do Lulu Santos. E a primeira vez que eu fui no show, eu fiquei longe do palco. Mas depois, na segunda vez que eu fui, eu já tinha 16 anos, eu fiquei grudadinha ali no palco e foi impressionante ver aquela banda que ele tinha, né? Era João Gui, Milton Guedes, Lunga, Sacha, Alex de Souza, Ramiro Musoto, que era um argentino que tocava um berimbau maravilhoso. Eu nunca vi um argentino tocar um berimbau tão bem daquele jeito, né? Infelizmente, o Ramiro já faleceu. Mas era uma banda formidável que o Lulu tinha. E o que eu acho, que eu admiro muito no Lulu, Marcelo, e no Oswaldo Montenegro também, é de dar visibilidade ao músico.
eles são os artistas principais, mas eles deixam o músico ter um momento deles no palco. E eu acho que só os grandes fazem isso, né? Dão essa visibilidade ao músico. E foi fantástico. E acompanho a carreira do Lulu até hoje, torço pelo Lulu até hoje. São diversas fases, né, da carreira do Lulu. E é muito gostoso ver como o Lulu é mutante, ele traz para a música dele muitos outros artistas. Fui conhecer Jorge Maltner por Lulu Santos. Ele grava Milton Nascimento, grava samba, grava funk, e ele abre espaço para os artistas novos também. Eu não sei se você viu, mas há pouco tempo ele regravou A Cura com o Victor Clay. E você dá essa oportunidade para... Ele gravou com o Merlin. Você dá essa oportunidade para os artistas novos, isso é muito legal. Só os grandes fazem isso, né? Acredito. Legal, realmente é uma característica que ambos têm, né? Tanto o Lulu Santos como o Oswaldo Montenegro revelar músicos, né? São caças de talento. Inclusive o Dunga, que você citou, né? Super baixista, produtor hoje de TV e tudo, esteve com a gente aqui há alguns meses, falou dessa carreira dele com Lulu e Oswaldo, morou em Brasília, inclusive o Dunga na década de 80, 70, 80. E, enfim, internacionais, quais são os seus favoritos? Então, eu acho que eu sou meio vintage, né? Porque dia desses eu recebi um vídeo que ele começava lá com James Brown, aí vinha Michael Jackson, Jackson 5, aí passava Prince. Eu gosto muito dessa geração de 80, né? Michael Jackson, Prince. E eu gosto muito de disco music, gosto de Gloria Gaynor, gosto de Village People e gosto de Beatles, gosto de Yes, gosto de Doors, Pink Floyd. A minha playlist é muito variada e eu fui adolescente na década de 90, então eu escutava Alanis Morissette, No Doubt, Cranberries, Smashing Pumpkins, adorava Smashing Pumpkins. Né? Você vai falar sobre videoclipe, daqui a pouco a gente vai falar sobre videoclipe. ABBA, como Relíquia Sonora disse aí, gosto de ABBA também. Então a minha playlist é variada, né? E eu fui adolescente nos anos 90, tive minha fase boy band. Gostei de New Kids on the Block. Quem não gostou, né? Gostei de New Kids on the Block. Backstreet Boys eu não cheguei a acompanhar. Mas Michael Jackson é minha paixão. Adoro Michael. Michael é fantástico. Step by Step. O Baby, eu não podia ver uma escada que já fazia coreografia. New Kids on the Block, essa música é muito legal. Eu queria... você falou muito da influência do seu pai, né? Enfim, na sua formação cultural, musical, né? Dos discos de vinil, né? Queria até que você citasse depois seu pai aí pra gente, o nome dele e tal. Meu pai se chama Darwin, o nome dele é Darwin Valente, ele é jornalista, né? É editor do jornal Diário de Mogi e tá lá até hoje. Começou no fim da década de 70 e tá lá até hoje. É um grande jornalista, é um meu orgulho, é meu ídolo, né? É meu ídolo. Legal, um abraço pro seu Darwin. E eu queria saber justamente como é que você vê a importância do disco de vinil, já que você foi a sua porta de entrada aí na música, né? Olha, eu acho importante o disco de vinil. É muito importante o disco de vinil, porque você tinha antes no disco de vinil uma ficha técnica. Eu acho que a ficha técnica ela era muito importante, pelo menos para mim, eu adorava ler ficha técnica. Ali você sabia quem trabalhou na composição da música, e as artes dos discos eram fantásticas, né? Você pega a capa do disco do Lulu, eu vou começar pelo Lulu Santos, porque eu tenho Toda Forma de Amor. O que eu tenho em casa, a capa é preta. Por que a capa é preta? Porque ela foi censurada na década de 80, em 86. A capa do disco era uma arte com Ken e a Barbie na cama e o disco foi censurado. E você tinha os discos com capas maravilhosas. Você pega o disco da Tropicália que você tinha, o maestro Rogério Duprat com o pinico na mão, né? O Caetano Veloso segurando a foto da Nara Leão porque ela não pôde estar na foto, né? O Gilberto Gil com a foto do Capinã na formatura, né? E você tinha também a capa do disco dos Secos e Molhados, que é aquela capa clássica, né? Perdão, Secos e Molhados, não, estou confundindo. O disco do Ney Matogrosso, que eram aquelas cabeças em cima da mesa. E aí, passando para o internacional, você tinha a capa do Pink Floyd, que
The Dark Side of the Moon, que você tinha aquele prisma, e se você for ver bem, aquilo lá tem inspiração em Isaac Newton. Então, o disco também trazia uma informação cultural, uma arte gráfica muito importante. Tinha todo um trabalho de fotografia. Aí você pega os discos do Yes, que tinha um artista plástico chamado Roger Dean, ele era ilustrador. E as capas do disco do Yes eram fantásticas, né? E aqui para o Brasil também, né? E o LP tinha aquela coisa assim de nostalgia, né? De você pegar a agulha e colocar no disco aquele chiado, aquele som do chiado. Eu não sei se você fazia coletâneas de fita cassete para escutar no Walkman, mas a gente tinha essa mania, né? De escolher alguns discos e selecionar algumas músicas e você colocar com todo cuidado a agulha no disco para poder gravar uma coletânea. Era muito legal, é muito importante, né? E voltou, né? Tanto que LP hoje em dia voltou à moda de coleção de LP. Meu irmão gosta de garimpar. Eu não tinha o Mondokane do Lulu Santos. Não tinha. Meu irmão foi numa feira de discos usados e ele comprou o Mondokane para mim. E eu fiquei muito feliz, né? Porque quem é fã quer ter todos os discos. E é uma raridade. É uma raridade. Legal. E falando um pouco do CD também, né? Porque parece que hoje o CD não está tão em alta quanto o vinil, mas você também gosta muito do CD, né? Acho que a única pessoa que tem CD no mundo ainda somos meu pai e eu. Porque eu não tinha streaming até pouco tempo, eu escutava música no CD. E um dos primeiros CDs que eu ganhei foi o Assim Caminha a Humanidade, do Lulu. E o Assim Caminha a Humanidade, do Lulu, tinha as Catrinas, que são as caveiras mexicanas, que depois a Disney popularizou no filme Viva, a Vida é uma Festa, né? E aquelas Catrinas são lindas. Eu tenho até hoje uma camiseta, a camiseta que eu fui no show do Lulu, tem as caveiras. Aí depois a Marisa Monte lançou o Barulhinho Bom, que tem Carlos Zéfiro, que era um artista muito famoso nos anos 70 pelos catecismos, que eram os desenhos pornôs, mas era um artista de nome na época e o Barulhinho Bom trouxe as artes do Carlos Zéfiro. Então, o CD, ele tinha essa da ficha técnica também, que eu sinto muita falta nos streamings, o Marcelo, que não tem. Eu sempre prestei atenção num solo de saxofone, ou num piano, ou numa guitarra, e eu sempre gostei de saber quem é que fazia aquilo, eu sempre gostei de acompanhar o trabalho do músico. E eu gostava disso no CD, né? E hoje em dia a gente não tem mais essa informação, até mesmo porque a produção do CD sai muito caro, né? Sim, caríssimo. É muito caro. Essa questão gráfica e o som, como é que você vê também a questão do som do CD? No CD, eu gosto do som do CD, mas assim, não é a mesma coisa que o LP, né? Não é a mesma coisa que o LP. Tanto que saíram CDs remasterizados, né? E parece que a pessoa que criou o CD já falou que já tinha data para acabar o CD, né? Que ia sair o CD e o CD ia acabar, o criador do CD. E realmente o CD acabou. Tanto que os vinis estão voltando em moda hoje em dia. Hoje em dia é coisa de colecionador. O Relíquia Sonora, que é essa página que me apoia muito, ele coleciona LPs, né? E os LPs estão em moda. E dia desses eu fui pesquisar sobre Stan Getz, e um LP do Stan Getz é muito caro. E está de volta. Tanto que os aparelhos de som estão de volta de novo, os toca-discos estão de volta, né? Mas eu ainda escuto CD, eu ainda tenho aparelho de CD, eu tinha Discman, eu ficava desesperada quando acabava a pilha do meu Discman, minhas irmãs estão aí na live, elas podem falar, cheguei a sair à noite para comprar pilha para CD, porque acabava a pilha do Discman, mas era uma paixão minha, né, de ter CD em casa, de colecionar CD e isso. E cassete você tem? Tenho, você acredita? Eu ainda tenho, porque o meu primeiro carro, quando eu comprei meu primeiro carro, meu carro veio com toca-fita cassete. E eu tinha uma fita cassete do Oswaldo Montenegro, que tinha Lu e Flor, e tinha o Honolulu do Lulu Santos. E eu escutava no meu carro fita cassete. E eu tinha mania de gravar os CDs em fita cassete, porque em casa tinha aquele aparelho que era toca-discos, toca-fita e toca-CDs. Então eu gravava os CDs no toca-fita para escutar no meu carro. Eu ia trabalhar escutando fita. E eu ainda tenho fita. Eu tenho fita do Balão Mágico em casa, para você ter uma ideia, que foi um presente do meu avô quando eu tinha 3 anos.
Olha só. E os streaming, né? Você falou justamente que começou a mexer com streaming recentemente. O que que você acha de streaming? Spotify, Marcelo, para você etc. ter uma ideia, pois é, eu tenho Deezer, né? Eu não tinha. E aí, quando eu comecei a fazer o blog, eu recebia muita mensagem assim, Tati, escuta o meu trabalho. Aí eu falava, mas escuta como se eu não tenho streaming, né? Então, meu pai me apresentou o streaming e falou assim, não, mas você precisa ter, né? Se você quer escrever sobre música hoje, você tem que ter. E aí ele me apresentou isso, é uma loucura, né? Porque você pede sugestão de música, de repente vem a playlist inteira para você, você acha música de todos os lugares do mundo, os artistas de Mogi das Cruzes todos estão na plataforma digital, é muito interessante. E nessa de escrever sobre música, eu tenho recebido muita novidade. Eu conheci, por exemplo, pelo Relíquia Sonora, a banda que nunca existiu, que é uma dupla de compositores, um deles é mogiano, e eles estão gravando música com Zé Cabaleiro, Paulinho Mosca, e estão na plataforma digital. Semana passada, uma cantora de São Carlos me procurou, chamada Fabiola Beni, ela faz música folk, e eu gosto muito de música folk, e ela me procurou, me apresentou o trabalho dela, está na plataforma digital. Hoje tudo está no streaming, né? Só que o streaming traz as letras das músicas, mas eu ainda sinto falta de saber quem trabalhou na produção daquela música, quem foi o produtor, quem que fez os instrumentos. Eu acho que isso falta ainda no streaming, podia dar um jeitinho de colocar um link para uma ficha técnica, para a gente conhecer o trabalho desse povo e valorizar. E parece que o músico também não recebe muito pela plataforma digital, né? O valor que eles recebem, infelizmente, é muito baixo. Então, acho que poderia mudar alguma coisa em relação a isso, para a gente poder valorizar os bastidores da gravação da música. Exatamente, né? Para poder ganhar algo razoável, tem que tocar muito, né? Muito. Sim, sim, tem que tocar muito, tem que ter muito, muito, muito acesso, né? E, infelizmente, na situação que a gente está agora, o músico não pode fazer show. E aí, como é que fica? Né? E, então, acho que as gravadoras poderiam dar uma força maior, né? Ou aumentar um pouquinho o valor, né? Porque é muito fácil você ir na plataforma e escutar uma música. Mas e o trabalho que foi por trás, né? Olha lá o Relíquia Sonora informando que é coisa de centavos, mas tem todo um trabalho. É trabalhoso compor uma música, é trabalhoso você ficar em estúdio, você fica por horas no estúdio, é caro o aluguel de um estúdio, para eles receberem centavos. Então, assim, precisa ter um valor maior, né? Acredito eu. Eu que sou fã de música, eu gosto de valorizar o trabalho do músico, né? Sim. E sobre o videoclipe, né? Não sei se você chegou a pegar uma época que tinha lançamento de videoclipes no Fantástico, né? Eu lembro nos Peguei. anos 80 tinha bastante, né? Você citou até Michael Jackson, vários aparecendo no domingo à noite, e tinha os programas de videoclipe. Aí depois veio a MTV, né? Enfim, o que que você lembra dessa época aí dos videoclipes? O que que você acha da Dia desses linguagem eu dos estava assistindo clipes? na internet, você falou dos clipes do Fantástico, eu estava assistindo na internet, eu gosto muito do pessoal do Nordeste, né? Eu gosto muito de Zé Ramalho, Raimundo Fagner, Edinardo, e dia desses eu estava vendo um videoclipe da Melinha, que foi publicado no Fantástico. E era um clipe simples, mas eram gostosos de assistir. Clara Nunes com Morena de Angola, no meio de um canavial, e ela dançando Morena de Angola, era muito gostoso. E o Michael Jackson, quando lançou Black or White, a primeira vez que eu vi Black or White, que tinha o Macaulay Culkin do Esqueceram de Mim, você lembra? Logo no começo do videoclipe, foi no Fantástico. E eles mostraram todos os bastidores do videoclipe, porque era uma tecnologia fantástica para a época, né? Porque no final, os atores se transformavam, né? Você tinha várias etnias. E a primeira vez que eu vi que foi no Fantástico. Aí um dia meu pai chegou em casa e falou assim, olha, vai inaugurar um canal. Eu tinha 9 para 10 anos, foi em 1990. Eu tinha 9 para 10 anos, meu pai vai inaugurar um canal só de videoclipes. E eu fiquei doida. Imagina uma Uhum. criança que era apaixonada por música, vai inaugurar um canal só de videoclipes. Eu fiquei doida. Eu falei assim, eu me encontrei. E eu lembro, Marcelo, da Astrid Fontenelle, no dia que inaugurou a MTV Brasil, ela falando, está no ar a MTV Brasil. E aquilo para mim foi um grande presente, porque eu virei uma viciada em MTV. Eu assistia MTV, eu chegava da escola, assistia MTV, porque era o HF, né? Era o canal 32, era do Grupo Abril.
Então, assim, pegava em Mogi das Cruzes, porque Mogi das Cruzes fica perto de São Paulo, mas não pegava em todas as cidades. Então, para mim, era uma alegria. Nas férias, para você ter uma ideia, nas férias eu fazia maratona de MTV, eu virava a madrugada. Então, eu assistia toda a programação. Os VJs eram Astrid, Zé Camargo, Thunderbird, depois a Marina Persson. Eu peguei o começo da MTV e depois na adolescência era MTV o dia inteiro, MTV o dia inteiro. Sabrina Parlatore, Disque MTV. Eu não gostava de heavy metal, mas assistia até o Fúria Metal, porque eram clipes. E na MTV eu vi um clipe que me marcou muito nos anos 90, que foi November Rain. Um clipe de 9 minutos de música, imagina? Era um clipe fantástico que acontecia, era uma história, né? O Slash tocando guitarra em frente àquela catedral, e o Axl casando, e a noiva morria no casamento. E era todo... Lembra desse videoclipe? November Rain, era fantástico. E na MTV eu peguei Acústico Nirvana. Eu assisti o Acústico Nirvana, que a MTV Brasil retransmitiu. E logo depois do Acústico Nirvana, a MTV Brasil passou a produzir os próprios acústicos. Acústico Legião Urbana, Acústico Lulu Santos, e por aí foram. Acústico Rita Lee, que foi lindo, né? Rita Lee cantando com Milton Nascimento, foi a coisa mais linda. Paula Toller participou também. Enfim... Eu estava nessa plateia desse show aí. Ah, não acredito! Lá no Rio, Teatro João Caetano. Foram 2 dias de gravação. Cássia Eller cantou. Ai, que foi lindo, foi lindo, foi lindo. Esse acústico Rita Lee é lindo. É um clássico, né? É um clássico. É um clássico. É um clássico. Legal. E MTV era uma delícia. Eu era viciada em MTV. E eu peguei, em 95, o primeiro VMB. Você lembra do primeiro VMB? Eu ligava para votar no videoclipe favorito no meu. No meu caso, era o Segue o Seco, que tinha uma fotografia linda, né? A Marisa Monte, no Nordeste, cantando aquela música e tal. Mas o vencedor foi uma brasileira dos Paralamas do Sucesso, que eu também gostava. Curtia Paralamas, desde pequena curtia Paralamas do Sucesso. O Relíquia Sonora está lembrando do acústico Gilberto Gil. Outro acústico que é lindo também é o acústico Moraes Moreira. O acústico do Moraes Moreira era lindo demais, eu adorava o acústico do Moraes. E o VMB, eu não perdia um prêmio da música. E outro videoclipe também que participou do primeiro VMB como escolha da audiência, mas que não ganhou e que eu sou fã até hoje, é o Perfeição da Legião Urbana. Eu acho que é um dos videoclipes mais bonitos que eu já vi. Né? O Renato Russo embaixo da árvore, o Marcelo Bonfá tocando sua bateria, e o Dado Villa-Lobos no cavalo. Então, são coisas que marcam a gente, né? O videoclipe, ele tinha uma linguagem que, para quem gosta de música, ver a música atrelada à imagem, ele contava uma história. Era um resumo de um filme, né? Eu sinto muita falta da MTV Brasil, porque era uma oportunidade de conhecer nomes. O Chico Science, eu conheci Chico Science pela MTV Brasil. Legal. Lenine. Muita gente, né, apareceu naquela época. Sim, muita gente. Raimundos. A Pitty, né? A Pitty apareceu pela MTV. Eu adoro Pitty até hoje. E muita gente apareceu por ali, né? Uhum. É uma outra época já, né? Porque a MTV não existe mais, né? Enfim, principalmente depois que surgiu o YouTube, né? Que você tem a possibilidade de ir lá e ouvir o que você quiser também. Tinha um programa na MTV que eu gostava muito, que chamava Na Estrada MTV. Você lembra desse programa? Que eles acompanhavam os artistas na estrada. Eu cheguei a gravar o Na Estrada do Lulu Santos. E é muito interessante porque a gente tem uma ideia do artista, né, no palco. Mas os bastidores não são fáceis. E eu lembro do Na Estrada com o Lulu Santos, chegou num ponto, num show em Manaus, que o equipamento não chegou. E aí surgiram os boatos que não ia ter show do Lulu Santos, que o Lulu Santos não estava bem. E na verdade não era nada daquilo, o equipamento não chegou. Então, tinha todos os bastidores da estrada que a gente não conhecia, mas que o programa mostrava, e era muito interessante conhecer. Ver a vida do músico, que não é fácil, né? Que a gente vê o músico lá no palco tocando, mas por trás, ele está longe da família, passa por dificuldades na estrada, e era muito legal essa programação da MTV dos anos 90.
Falando em anos 90, né, que era justamente a época da MTV, que foi a época, digamos, talvez áurea da TV a cabo, né, até meados aí dos anos 2000 no Brasil, e já de alguns anos para cá, tanto a TV aberta como a TV a cabo parece que já não tem tanto aquela força, né, enfim, tem os streamings, como tem nas plataformas de música, tem também os de TV, Netflix, etc. Muitos hoje, né, são muitos, né, tem streaming de filme antigo, de filme de terror. O que você acha desses streaming? Você gosta? Então, eu conheci, como eu te disse, eu sou vintage, né? Eu não, nessa pandemia, o que eu assistia muito era, o que eu fazia muito era ler. Eu li muito durante a pandemia, inclusive vou dar dica de um livro que eu li aqui na pandemia. Mas assim, agora em janeiro, eu comecei pela plataforma, pelo streaming, né? Pela Netflix. E a primeira coisa que eu fui assistir, que todo mundo estava falando, foi da série do documentário do Emicida, Amarelo. E eu gostei muito, gostei muito. E um documentário, uma série que eu gosto, chama Segunda Chamada, que é uma série dos professores que a Globo produziu. E eu gostei da trilha sonora logo de cara, porque a música de abertura era da Elza Soares. E eu ouvi Amarelo com Emicida pela primeira vez nessa série. E quando eu fui ver de quem que era a direção musical da série, era do Sacha Ambach. O Sacha Ambach era o tecladista do Lulu Santos. Eu falei, poxa, eu tô em casa, já me senti em casa, né? Então, essa possibilidade de você escolher o que você quer assistir, Marcelo, é muito legal, é muito legal. É muito boa, você poder escolher os filmes, escolher as séries que você quer assistir. Então, eu estou começando nessa área agora, né? Então, não tenho uma experiência muito grande com isso. Estou começando nisso agora. Você gosta de série? Olha, eu assisti uma série só até hoje, né? Eu gostava do Grey's Anatomy, gostava do House, né? Gostava de Friends. Então, eu sou um pouco atrasada em relação a isso. Agora, eu assisti uma série que chama Amigas para Sempre, que coincidentemente é a história de uma jornalista que depois de anos cuidando de casa, ela volta e retoma a carreira dela. E tem tudo a ver comigo, e assisti essa série, e assisti a série Bridgerton, do Duque, né, e assisti as 2 temporadas, porque eu me divido agora entre o blog e entre o homeschooling, né, que não é fácil acompanhar 2 crianças em sala de aula virtual, é um desafio e tanto. Imagino. E livros, você falou que leu muito. Que livros que você quer sugerir de dica? Olha, eu quero sugerir para as meninas especialmente, né? As meninas que estão começando na música, eu acho que seria obrigatório ler a biografia da Carmen Miranda, escrita pelo Rui Castro. Porque você imagina que essa mulher, em 1930, ela levou o Brasil para Hollywood. Ela não tinha um marketing, ela não tinha uma assessoria de imprensa, ela não tinha nada, mas ela foi para Hollywood e levou o Bando da Lua, que era a banda dela, e o Rui Castro tem uma escrita deliciosa. E já que é o mês da mulher, eu vou indicar um livro que eu li agora, chama Aquelas Coisas Todas, da Joyce Moreno, pela editora Numa. É um livro delicioso. A Joyce, você pensa que a Joyce, ela começou com João Gilberto, começou com Vinícius de Moraes, com Tom Jobim, era uma mulher escrevendo música, né? Na época da Bossa Nova, que era marcada pelos homens. Então, e a Joyce tem uma escrita deliciosa. Por várias vezes eu interrompi a leitura para dar risada, de tão divertido que é o livro. Então, eu recomendo esse livro. Recomendo também os livros do Nelson Motta, para quem gosta de música, Noites Tropicais. Estou terminando de Cu pra Lua, que ele conta, é a autobiografia dele, e é muito gostoso ler, né? Enfim, recomendo esse também, olha, para quem gosta de rock, o Diário da Turma, a história do rock de Brasília, porque são vários depoimentos, né? E você conhece a história da formação da Plebe Rude, da Legião Urbana, do Capital Inicial, do Paralamas, que era todo um povo que fazia parte da turma aí de Brasília, né? Uhum. Legal. E filme, você viu algum filme recentemente que você indicaria, que você gostou? Olha, eu gosto muito de ver filmes, mas como eu gosto muito de música, eu vi o filme do Freddie Mercury, eu fiquei muito emocionada com o filme do Freddie Mercury. Estou aguardando ansiosamente o filme da Aretha Franklin, que vai sair, Respect, mas eu acho que nós não iremos ao cinema esse ano assistir. Acho que, se possível, assistiremos no streaming, mas eu quero muito assistir Respect, estou ansiosa pelo filme. E tem um filme, como eu gosto de Beatles,
que ele chama Uma Lição de Amor, que é com Champagne e com a Michelle Pfeiffer. E a trilha sonora desse filme inteirinha é Beatles, cantada por outros artistas. É um pai que tem uma deficiência mental e ele tem uma filha, e a mãe abandona a filha com ele, e ele tem que criar essa filha sozinho, e ele põe o nome na menina de Lucy, por causa da música Lucy in the Sky. E a trilha sonora do filme inteira é de Beatles, só que ele perde a filha, por ele ter essa deficiência mental, ele perde a filha para adoção. E a Michelle Pfeiffer faz uma advogada que luta para ele retomar a guarda da menina, já que a menina cuida do pai. E o filme tem Beatles como trilha sonora, é lindo, é fantástico, eu sou apaixonada por esse filme. Como chama mesmo? Vou anotar aqui. Uma Lição de Amor, Uma Lição de Amor, é emocionante, uma lição de amor. Legal. O filme do Ray Charles, o Relíquia Sonora tá dando dica aí, o filme do Ray Charles é bom também. Eu gosto muito de filme nacional, eu sou apaixonada pelo Alto da Compadecida, eu acho que todo mundo deveria assistir, conhecer a obra de Ariano Suassuna, né? Gosto muito desse filme. E esse filme de Uma Lição de Amor, ele tem uma trilha sonora muito linda. Para quem gosta de Beatles vai ficar doido, né? Por esse filme. Legal. Tati Valente, chegamos aí a mais de 1 hora de live. Eu queria... Nossa, já? É. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu queria convidar quem está assistindo a live para conhecer o Festival Conexão de Mulheres do Brasil, né, que vai acontecer entre os dias 26 e 28. Nós teremos Laura Finocchiaro, teremos Nila Branco, Silvia Patrícia e Denise Prado orquestrando essa mulherada toda que vive de cultura, que gosta de música. Fica aí o convite para vocês conhecerem a página Festival Conexão Mulheres BR. E eu faço parte dessa turma também. Que bacana. E você pode passar os seus perfis também para o pessoal? Sim. A página do blog no Instagram é @falandoemsol. E a página do blog é www.falandoemsol.papomusical.com.br. E lá vocês vão ver histórias minhas, histórias com músicas. Esse mês um especial falando de mulheres que marcaram a história da música no país. E está aberto para quem quiser, quem tiver uma história com música, quiser me contar, às vezes não quiser que coloque o nome, porque todo mundo tem uma história com uma música, né, que marcou a vida, e quiser me contar, será um prazer contar a história com a música lá, por lá. Tá certo. Tati Valente, eu queria te agradecer muito por você ter estado hoje aqui falando aí do seu trabalho, da sua trajetória. Muitas histórias legais, né, sobre as artes plásticas em Mogi das Cruzes, sobre música. E fica o convite, Marcelo, para você conhecer a história de Mogi das Cruzes, conhecer as artes plásticas. Quando acabar tudo isso, você ir lá na cidade conhecer toda a história da cidade, conhecer a história de Mogi com a música também, que tem muita história boa para ser contada. Com certeza, passando essa pandemia aí, a gente podendo se vacinar, né, e se proteger, com certeza. Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Eu que te agradeço aí imensamente você ter estado aqui falando de tantas histórias legais, bacanas. Você é uma excelente contadora assim, de histórias legais enfim, das suas experiências com música, do seu trabalho, da sua experiência com a psicopedagogia também, muita coisa bacana. Parabéns aí por todos esses trabalhos legais que você já fez e continua fazendo, e sucesso aí nas suas empreitadas, no seu blog, nos seus projetos musicais, muito obrigada, familiares. E conta com o espaço também. Conta com o espaço, agradeço quem esteve aqui, meus familiares, o Relíquia Sonora, a Mônica Harley, a Cecília, sua amiga também. Será um prazer recebê-la lá no Falando em Sol. Se ela quiser conhecer mais da história das artes plásticas, que eu puder falar para ela, vai ser muito legal bater esse papo, trocar essa figurinha. Tá bom. Queria agradecer também a todas as pessoas que participaram da live. Obrigado aí aos familiares da Tati Valente, Cecília, todo mundo que foi entrando aí. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tati. Sucesso para você. Valeu. Grande abraço. Muito obrigada. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.